E se por trás da máscara do Batman existisse uma mente diferente? Uma mente que vê o mundo de uma maneira única, com uma perspectiva que poucos compreendem. Uma mente brilhante, estrategista e focada, mas que também encontrasse seus desafios nas complexidades das relações sociais. Que, apesar de sua genialidade, lutasse para entender as nuances das interações humanas, sentindo-se muitas vezes como um estranho em meio à multidão. Tais características nos levam a uma viagem fascinante através de uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, cada uma com suas próprias experiências e desafios únicos. E isso nos leva a uma formidável pergunta: e se o Batman fosse autista? Olá pessoas, eu sou o comentador Sublime, bem-vindo ao canal Elegante Geek. E no vídeo de hoje veremos como seria se o Batman fosse autista. E se gostar do que verá aqui, se inscreva para mais conteúdo sobre quadrinhos, animes, filmes e o universo geek em geral. Então pegue sua xícara de café e vamos à ação! Como o autismo, essa condição muitas vezes incompreendida, poderia influenciar as habilidades do Batman como detetive. Talvez sua capacidade de se concentrar em detalhes que outros poderiam não perceber? Veremos isso e muito mais analisando como seria esta versão alternativa do Cavaleiro das Trevas de Gotham. Um novo lado do Batman, um lado que o torna ainda mais extraordinário. Quando se pensa no Batman, logo vem à mente a figura do vigilante solitário, um homem marcado por tragédias e por uma determinação inabalável em buscar justiça. Agora, imaginemos como as características do autismo poderiam influenciar ainda mais essa complexa personalidade. O Batman, com sua visão única do mundo, poderia ver a justiça não apenas como um conceito, mas como uma missão pessoal onde cada detalhe conta. Essa perspectiva poderia torná-lo um defensor incansável, mas também alguém que luta para compreender a moralidade em nuances, algo que não é sempre preto e branco. Além disso, a relação de Batman com outros personagens, como Coringa, poderia ser moldada por essa maneira peculiar de ver o mundo. O Batman poderia não apenas enxergar a maldade no Coringa, mas também tentar decifrar suas motivações de uma forma que outros heróis não fariam. Essa análise poderia levá-lo a interações mais profundas, mas também a um certo isolamento, pois sua visão de justiça não seria necessariamente compartilhada por seus aliados. Ele poderia ser visto como alguém que, em vez de simplesmente combater o crime, busca entender por que ele acontece. A visão de justiça do Batman também poderia ser influenciada por sua incapacidade de perceber certas normas sociais. Ele poderia se sentir frustrado com a forma como a sociedade trata criminosos e vilões, levando-o a adotar uma abordagem mais rígida e pessoal. Essa frustração poderia ser um combustível poderoso para suas ações, tornando-o um vigilante ainda mais determinado a corrigir o que vê como erros sociais. Imagine o jovem Bruce presenciando o assassinato de seus pais. A cena é brutal. Um momento que mudaria sua vida para sempre. Ele vê a violência, a perda e sente uma dor profunda que o marcará para sempre. O trauma, a dor da perda, a necessidade de justiça. Esses sentimentos se enraizam profundamente em seu ser. Ele está no funeral, segurando flores, com uma expressão de tristeza que parece não ter fim. A necessidade de fazer algo, de encontrar um propósito, começa a crescer dentro dele. E se para ele lidar com essas emoções tão fortes fosse ainda mais desafiador por causa do autismo? Imagine a sobrecarga sensorial, a dificuldade em processar tantas emoções ao mesmo tempo. Ele se sente sobrecarregado, cobrindo os ouvidos, tentando encontrar um momento de paz em meio ao caos. Essa experiência poderia ter moldado sua determinação em combater o crime. A necessidade de criar uma rotina, de encontrar um sentido em meio ao caos, o leva a treinar incansavelmente. Ele se torna focado, determinado,
praticando artes marciais com uma intensidade que poucos conseguem igualar. A rigidez moral do Batman, sua busca por justiça, pode ser vistas como a reflexos de uma mente autista buscando ordem em um mundo caótico. Ele veste o traje com uma expressão séria, determinado a trazer justiça. Cada movimento, cada decisão é calculada, refletindo sua necessidade de controle e ordem. O Batman que conhecemos pode ser visto como um símbolo de resiliência, alguém que transformou sua dor e desafios em uma força para o bem. Mas um Batman autista seria, além disso, um símbolo de superação, pois não somente teria que transformar sua dor em uma força para o bem, ele teria primeiro que compreender sua dor e entender em que lugar neste complexo mundo de empatias e estímulos perturbadores ela se encaixaria. Pessoas autistas geralmente se sentem mais confortáveis com rotinas, e sua relação com Alfred, por exemplo, poderia ser marcada por essa necessidade de estrutura e rotina. Alfred, com sua sabedoria e paciência, poderia ser a âncora emocional de Bruce, ajudando-o a navegar não só pelo mundo do crime, mas também pelas complexidades das interações humanas. Sua rotina certamente poderia ser sua maior força, deixando ele preparado para qualquer situação, mas também poderia ser um problema quando algum plano fosse por água abaixo. Muitas pessoas no espectro autista têm sensibilidades sensoriais. Alguns sons, luzes ou texturas podem ser perturbadores. Mas e se o Batman pudesse transformar essa sensibilidade em vantagem? Sua audição super apurada, capaz de captar o menor dos ruídos, e sua visão excepcional que percebe detalhes que ninguém vê, fariam dele um detetive ainda mais incrível. Há também o foco diferenciado que muitos no espectro autista têm. E para o Batman, cada preparação não seria apenas uma tarefa, e sim uma obsessão saudável. Essa habilidade de se focar em um único objetivo, sem se deixar distrair, poderia torná-lo um dos detetives mais eficazes de Gotham, sendo uma arma poderosa, permitindo-lhe antecipar os movimentos de seus inimigos com precisão cirúrgica. Entretanto, essa habilidade de foco poderia ter seus contras. Às vezes, essa concentração extrema poderia levar Batman a ignorar as necessidades emocionais de seus aliados, como Robin ou Alfred. A sua imersão no trabalho poderia criar barreiras nas relações pessoais, fazendo com que ele parecesse distante ou desconectado, fazendo Batman enfrentar constantemente essa luta interna entre o foco profissional e as relações pessoais. O Batman autista certamente teria suas relações sociais profundamente influenciadas por características do autismo, como a forma dele se conectar com aliados como o Comissário Gordon e Robin, que seria muitas vezes intensa, mas ao mesmo tempo marcada por uma dificuldade em compreender nuances emocionais. A relação com o Comissário Gordon poderia ser de difícil comunicação, levando em conta ser uma relação com alguém um pouco mais afastado de seu núcleo familiar. Já a relação com Robin poderia revelar um lado mais protetor do Batman, embora ele tenha dificuldade em expressar carinho de maneira convencional. Já quando se trata de interagir com vilões, a situação se complicaria ainda mais. Nosso Batman autista poderia ter uma visão muito rígida do bem e do mal, o que o levaria a conflitos intensos com figuras como Coringa ou Duas Caras. Essa perspectiva poderia tornar difícil de entender motivações complexas e emoções que não se encaixam em seus padrões. Assim, o entendimento das normas sociais e a leitura de intenções alheias poderiam ser um verdadeiro desafio. Além disso, o ambiente de Gotham, repleto de caos e imprevisibilidade, poderia intensificar essas dificuldades. As interações sociais que poderiam ser simples para qualquer outro, poderiam se tornar labirínticas para nosso querido Batman autista. Ele poderia se sentir mais à vontade em confrontos físicos do que em diálogos, onde a sutileza e a empatia seriam essenciais.
Essa preferência pela ação em detrimento da conversa poderia, quem sabe, tornar suas alianças vulneráveis a mal-entendidos e conflitos desnecessários. Por outro lado, essa dificuldade em interagir poderia trazer uma profundidade única a relacionamentos. Os laços que o Batman autista formaria, embora complexos, seriam frequentemente intensos e genuínos. A relação com Alfred, por exemplo, seria uma mistura de mentor e figura paterna, onde ambos se complementam. Essa dinâmica poderia ser vista como um exemplo de como os vínculos podem se fortalecer mesmo quando a comunicação verbal é um desafio. Agora que exploramos como Batman poderia ser influenciado pelo autismo, fica claro que essa perspectiva adiciona camadas de profundidade e complexidade a este formidável personagem. O Batman, com uma mente única, certamente transformaria suas características autistas em uma vantagem no combate ao crime. Sua capacidade de foco intenso e percepção detalhada poderiam torná-lo um detetive sem igual, mas ao mesmo tempo ele enfrentaria desafios significativos em suas interações sociais e na compreensão das nuances emocionais. A maneira como ele lida com sua dor e trauma, sua rigidez moral e suas relações com aliados e vilões são todos aspectos que seriam profundamente moldados por essa condição. O Batman autista seria uma figura ainda mais complexa, com uma luta constante entre sua necessidade de ordem e a imprevisibilidade do mundo ao seu redor. Em última análise, a ideia de um Batman autista nos faz a refletir sobre como diferentes perspectivas podem moldar nossos heróis e suas histórias. Ao explorar essa possibilidade, ganhamos uma nova apreciação pela complexidade das pessoas e como suas características únicas podem influenciar sua jornada. Mas agora me diga, meus caros amigos nerdolas, o que vocês acharam dessa versão alternativa do Cavaleiro das Trevas? Gostaram da ideia de um Batman autista? Me diga nos comentários. E se chegou até aqui, digite pão de batata nos comentários para que eu saiba quantas pessoas assistiram até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre quadrinhos, animes, filmes e universo geek em geral. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos super-heróis. Eu sou o Comendador Sublime. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!